A gente volta a falar sobre a manchete principal, assunto que a gente trouxe logo no começo do nosso programa. Hoje, a quinta-feira começou com essa notícia de que as negociações entre Brasil e Estados Unidos seguem. Hoje, o secretário americano, Marco Rubio, ligou para o chanceler brasileiro, o Mauro Vieira. Conversaram, deram sequência às negociações iniciadas, inclusive com a conversa pelo telefone entre Lula e Trump na segunda-feira. E nessa conversa, Rubio convidou, né, o chanceler Mauro Vieira a ir para Washington para eles negociarem lá justamente o tarifaço que vem incomodando tanto o Brasil e também os Estados Unidos. Quem está conosco aqui é o professor de Relações Internacionais da FAAP, também da Fundação Getúlio Vargas, o Vinícius Rodrigues Vieira, para conversar conosco, para trazer também a análise dele sobre essas negociações. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto. É um prazer estar com vocês. Como é que o senhor tem analisado aí essas conversas hoje, Rubio ligando para Mauro Vieira? É um bom sinal para o país? Qual é a expectativa que nós podemos ter sobre o fim do tarifaço? É um excelente sinal, Fabiola, porque muito se especulava que com a escolha do Rubio por parte do Trump para liderar as negociações do lado americano, nós tivéssemos ali, como os bolsonaristas sugeriram, um cavalo de Troia. Me parece que não é esse o caso, e esse convite eu acho que é uma demonstração de que há, no mínimo, uma boa vontade de negociar, porque o Rubio não perderia tempo convidando o seu homólogo, né? Lembrando que ele é secretário de Estado é equivalente ao nosso ministro das Relações Exteriores, que aqui é a função exercida pelo embaixador Mauro Vieira. Então, ele não convidaria o Vieira para ir lá a Washington e fazer essa negociação, essa conversa, se não houvesse ali a busca por um mínimo denominador comum. Então, parece que ou a química do Trump com Lula fez efeito, ou aquilo que me parece mais lógico, né? As pressões de bastidores do empresariado brasileiro e o trabalho silencioso da nossa diplomacia rendendo resultados contra o que se imaginava que seria uma barreira intransponível que não se confirmou, porque os Estados Unidos, mesmo num governo muito ideológico como Trump, tendem a ser pragmáticos quando o assunto envolve negócios, investimentos aqui americanos no Brasil e vice-versa, que estão sendo prejudicados com essas barreiras aí que foram impostas num nível irracional. Vinícius, boa tarde. Josias, pode ir. Por favor, Sakamoto, por favor, vou depois. Não, Vinícius, boa tarde. A gente estava discutindo aqui mais cedo a possibilidade das duas demandas do governo brasileiro caminharem em velocidades e de formas separadas e diferentes. Tem a demanda econômica com relação ao tarifaço e a demanda com relação às sanções às instituições brasileiras, Alexandre de Moraes, ministro Supremo, membros do governo. Você também acha que isso deve caminhar de forma separada? Um avança, o outro pode não avançar? Me parece, Sakamoto, que o sinal, infelizmente, é de termos essas duas vias. Até porque, como o próprio governo brasileiro já enfatizou, você tem aí uma dimensão do executivo e uma dimensão do judiciário. O judiciário ele é independente. Claro que o presidente Lula e o executivo, como chefe de Estado, busca também superar essas sanções contra atores do Estado brasileiro, é importante dizer, não são sanções pessoais. E nós temos aqui, então, a seguinte conjuntura, e que está muito bem expressa ali na nota emitida pelo governo americano, né, pelo governo brasileiro também e pelo governo americano, que foi ali dito que é para discutir questões comerciais. Então, uma sinalização que as sanções, em especial para ministros do Supremo e questões de visto, não serão discutidas nesse primeiro momento, o que acho que é razoável, haja vista aí que os Estados Unidos têm uma postura ideológica muito clara contra as ações do ministro, principalmente Alexandre de Moraes. Então, tudo segue aí como esperado. Isolar a questão política da questão econômica para que justamente possamos salvar empregos, investimentos e manter a relação Brasil-Estados Unidos como ela sempre foi no campo comercial. Uma relação aí, na medida do possível, de igual para igual em termos jurídicos, claro, com os Estados Unidos muito mais fortes que o Brasil historicamente, mas uma relação aí de ganha-ganha, como o ministro e vice-presidente Alckmin costuma dizer. Professor, o Trump, num surto de racionalidade, parece ter decidido ressuscitar aquela máxima segundo a qual
o principal negócio dos Estados Unidos é o negócio, né? O senhor fala em buscar um mínimo denominador comum nessa relação que andava meio atribulada. Nessa equação, o que é que, a seu juízo, o governo brasileiro deve levar à mesa? O que é que pode ser negociado à luz do que se intui ser o interesse dos Estados Unidos? Bem, Josias, é uma excelente pergunta. Desculpe-me que eu não tinha visto você no começo aí. Também bom dia, boa tarde para você. Nós temos aqui o seguinte ponto, Josias. Os Estados Unidos, eles têm muito interesse que o Brasil não caia no colo da China. E, ao mesmo tempo, o Brasil ele quer reduzir, no mínimo, é a postura brasileira, me parece, aí os bens que são afetados pelo tarifaço. O tarifaço pode continuar, mas ampliar a lista de exceções, acho que é o mínimo que o Brasil espera. Sobretudo para incluir produtos como carne, café, que surpreendentemente foram mantidos ali no tarifaço. E isso tem gerado repercussões, principalmente no caso do café, que já vinha ali numa trajetória de alta, isso vem impactando ali o café da manhã do americano. Pode parecer algo pequeno, mas o próprio Trump teria dito ali a Lula que os Estados Unidos estão sentindo saudades do café brasileiro. E do lado brasileiro, o que nós podemos oferecer, como já foi indicado aí pelo time de negociação, principalmente o ministro Alckmin, vice-presidente Alckmin, já falou isso várias vezes. A questão do acesso aos metais raros, aos metais terras raras, que nós temos aí, somos a segunda maior reserva do mundo, isso interessa aos Estados Unidos, que isso não caia no colo de terceiros, em especial da China, e desde que o Brasil consiga algo como uma industrialização conjunta desses minerais, também nos interessa muito. Mas é interessante prestar atenção se haverá concessões nas Big Techs, em termos de regulação que eventualmente possam prejudicar nós, cidadãos e consumidores brasileiros, em nome aí de um bem maior, que seria justamente preservar a relação nesses setores mais tradicionais, que são setores de bens e não setor de serviços. E uma última coisa aqui, que eu acho que o Brasil tem a conceder, que o presidente Lula talvez tenha exagerado um pouco ao longo desse terceiro mandato, a ênfase no projeto de desdolarização, que é um projeto, como eu costumo dizer, não é o Lula, não é o Xi Jinping, não é o Putin, não é o Trump que vai decidir se o dólar deixará de ser a moeda de referência internacional. É o mercado à medida em que alternativas eventualmente surgirem. E, claro, o Brasil, o presidente Lula, tem liderado essa iniciativa aí, tudo indica, dentro dos BRICS. Então, talvez reduzir essa retórica também esteja aí na mesa de negociações para que justamente isso não fustigue tanto o governo Trump, que claramente tem medo de perder essa centralidade do dólar, o privilégio do dólar na economia internacional. 12h e 40 minutos. Para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, mas a gente segue aqui com o professor Vinícius, inclusive para falar sobre o plano de paz entre Israel e o Hamas. E quando a gente fala em paz, todo mundo está falando do Nobel da Paz, né? E a tentativa de Trump de vencer esse Nobel da Paz. Será que isso é possível? Vai lá para o nosso YouTube que a gente segue esse papo por lá. É curioso isso, né? Vou começar por aí, professor, porque esse é um assunto que está pipocando aí nas redes. Vai sair amanhã o Nobel da Paz e todo mundo falando, será que Donald Trump pode ganhar? Ele citou isso, né, no próprio discurso dele na Assembleia Geral da ONU. Aí tem uma reportagem na nossa página dizendo, o acordo sobre Gaza muda algo. Quais são as chances de Trump ganhar o Nobel da Paz? Queria te ouvir, professor. O senhor acha que existe alguma chance? Bem, eu acho que são chances mínimas, porque, em primeiro lugar, Fabiola, nós não vimos aqui, ao longo da história, no melhor do registro histórico, ninguém fazendo campanha, pelo menos como o Trump está fazendo, para ganhar esse prêmio. Em segundo lugar, ainda que ele venha a ser merecedor, não me parece que será neste ano, porque, principalmente esse acordo Israel-Hamas, ele ainda precisa aí passar por uma série de etapas para que, de fato, redunde naquilo que não existe no Oriente Médio, infelizmente, que é uma paz duradoura, né? Cabe aí ambos os lados cumprirem o seu papel e, sobretudo, ver se o Ocidente vai, de fato, aceitar a proposta do Hamas de haver ali um governo de tecnocratas. E o Hamas, claro, retornar aí, vivos ou mortos, os reféns israelenses que ainda estão em seu domínio. Então, o Trump ele ainda entregou muito pouco em relação a isso. Ele gosta ali de fazer tudo no superlativo, se valorizar, né? O Trump claramente tem uma personalidade aqui narcisística. Então, isso, Fabiola, me parece já deve afugentar ali os responsáveis pela
seleção do Prêmio Nobel para seriamente levar ali em bom tom, né, a proposta do Trump receber o prêmio. Talvez aí para próximos anos, se ele entregar algo de fato, mas para esse ano vejo chances quase nulas. Agora, em relação ao plano de paz, né? A gente tem aí as notícias relacionadas a isso, dizendo que deve começar em 24 horas, né? A retirada total, eles devem ter justamente a troca dos prisioneiros, a libertação de um lado e de outro. O senhor está otimista de que vamos realmente alcançar a paz depois de 2 anos entre Israel e o Hamas? Ou é muito otimismo a gente pensar isso, professor? Uma paz definitiva, Fabiola, me parece muito difícil, mas uma paz temporária acho que é possível. Porque, havendo essa troca de prisioneiros, troca também aí devolução dos reféns e o Israel saindo da faixa de Gaza, se de fato cumprir essa promessa, ali o Trump está sendo fiador desse acordo, é importante pensar como se dará a reconstrução de Gaza. Vai ser uma reconstrução à la neocolonialismo, imposta e comandada ali pelo Ocidente, na figura de alguém como Tony Blair, que chegou aí a ser aventado, até onde eu sei, não houve aí a exclusão do nome do Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, que é muito visto de maneira negativa devido ao papel dele na guerra do Iraque lá no Oriente Médio. Então, Fabiola, essas outras etapas aí serão cruciais para uma paz duradoura, mas uma paz temporária, me parece que estamos sim próximos dela. Mas dentro desse processo, Vinícius, porque é o seguinte, a questão da libertação dos reféns sempre foi uma questão crucial. O Hamas tem um receio de que se ele liberta os reféns, né, ele perde aquilo que ele tem para poder negociar, o que poderia levar, inclusive, Israel uma vez os reféns libertados, a voltar e terminar o serviço, né? E você acha que Israel tem colocado que a libertação dos reféns é fundamental, é parte que tem que ser inicial, logo no começo e tudo isso mais. Você acha que isso pode travar a negociação ou os Estados Unidos está se colocando como fiador dessa vez? Eu acho que os Estados Unidos, Sakamoto, tem aqui dessa vez um papel crucial, porque o Trump muito se critica, eu mesmo critico muito esse estilo dele, né? Um estilo ali de negociação pesada, né? Falando ou vocês aceitam isso ou vocês encontrarão a destruição total. O fato é que o Hamas, depois da destruição de Gaza, me parece que ele perdeu muito o seu poder de barganha. Também é importante lembrar que outros países, não só os Estados Unidos, mas ali nós temos a mediação dos Emirados Árabes, do Catar, do Egito, da Turquia, eles também participaram dessas conversas. Então você tem ali uma série de grupos que podem fazer com que o Hamas se sinta suficientemente pressionado para tomar essa medida em primeiro lugar, enquanto os Estados Unidos, principalmente, forçam Israel a cumprir a sua palavra sem risco aí de defecções no sentido de sair do acordo e, como você bem colocou, o risco ali de terminar o serviço. Então, acho que houve aí um equilíbrio necessário para que nós tenhamos concessões de ambos os lados, reitero, para esse primeiro estágio, o que não significa, em hipótese alguma, a manutenção da paz no longo prazo, que vai passar aí, principalmente, ao meu ver, pelo estabelecimento desse governo de tecnocratas palestinos, de modo que não haja ali um neocolonialismo que é muito problemático aos olhos de quem já teve as suas vidas, suas famílias destruídas e que aguenta aí mais de séculos de colonialismo, contando aí, claro, o próprio colonialismo do Ocidente naquela região. Professor Vinícius Rodrigues Vieira, muito obrigada por estar aqui conosco no nosso All News. Uma boa tarde ao senhor e até a próxima. Muito obrigado, boa tarde a todos.